a abrir a Bíblia em Romanos 16. Romanos capítulo 16, fazendo alusão ao dia do diácono, vamos falar do serviço, vamos falar da obra do Senhor, dos trabalhadores, dos cooperadores do reino. Amém? Eu quero orar antes dessa vez, pois eu vou seguir uma leitura aqui um pouco extensa, vou tratar de alguns nomes aqui, mas eu peço a bênção do Senhor na ministração da sua palavra. Deus abençoe a tua palavra, pois ela é tua, que encontre um lugar no coração do teu povo nesta manhã, e que desperte em nós o desejo de te servir, de cooperar e de fazer a tua vontade, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, que eu diminua para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça, mas que a tua palavra encontre um lugar em nosso coração. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Romanos capítulo 16. Irmãos, quando eu fiz a exposição do livro de Romanos aqui com a igreja há alguns anos, e nós fomos expondo o capítulo, a carta de Paulo aos Romanos, quando eu cheguei no capítulo 16, eu tive uma surpresa muito boa, uma surpresa agradável, de entender que o apóstolo Paulo, com toda a envergadura teológica, com tantas igrejas que ele plantou, um apóstolo missionário com tantas viagens missionárias, um homem que, pelo poder de Deus, as pessoas pegavam um lenço, enquanto ele estava pregando ali suado, e pegava, passava, limpando o seu suor, levava para casa, colocava no enfermo, o enfermo era curado. Um homem que ele pregando um sermão demorado, igual o meu, viu, Júlio? Esses sermões bem longos assim. O Eutico na janela caiu, Paulo foi lá, abraçou o Eutico acordou, ressuscitou, e Paulo voltou e continuou a pregar até raiar o dia. E o Paulo pensou, se estavam pensando que ia acabar com o culto, ressuscitou Eutico e voltou e continuou a pregar. Um homem experimentado de prisões, açoites, um homem que sofreu por causa do Evangelho, um homem que foi apedrejado e algumas vezes precisou se fingir de morto para viver, porque na vida às vezes é melhor se fingir de morto para viver. E Paulo realmente entendeu isso, Paulo e Barnabé, quando viu que as pedradas estavam intensas sobre eles, fingiram morte, foram arrastados até fora da cidade, quando os irmãos, os judeus, terminaram o serviço, eles levantaram, foram embora. Um homem que em Gálatas 6,17 vai dizer, desde agora ninguém me importune, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Um apóstolo que mais trabalhou, até do que todos os outros, que não se considerava ser digno de ser chamado apóstolo, e Paulo levou isso pelo resto da sua vida, porque um dia ele perseguiu a igreja de Deus, porque um dia ele perseguiu os cristãos, ele colocou em prisões, ele fazia com que alguns negassem a fé. E então Paulo diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui um dia a igreja de Deus. Ele tinha isso na sua mente, essa tristeza, a mesma que nós, quando nos convertemos a Cristo, dizemos, por que eu não fui antes? Por que eu precisei viver tantas coisas antes de ser cristão? Assim foi Paulo. Então, olhando o capítulo 16, uma suma teológica, uma das cartas mais teológicas de Paulo, escreveu 13 epístolas, ou seja, quase 60% do Novo Testamento é de autoria paulina. Um homem que escreveu para várias igrejas, como nós sabemos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, os pastores, Timóteo, Tito, outra epístola pastoral a Filemão, uma produção imensa de escritos. Por trás de tudo isso existiam homens, mulheres que cooperavam para esta obra, homens que trabalhavam, mulheres que trabalhavam. E no capítulo 16, isso saudando apenas a igreja de Roma, ele cita no mínimo 36 cooperadores na sua obra. Eu fiquei contando e falei, nossa, em média 36, que ele cita por nomes e faz menção a alguns, tipo, a sua irmã, eu contei também como mais um cooperador, embora ele não diga o nome de alguns. E aí, irmãos, eu pude observar uma coisa.
A importância do reconhecimento. É o tema da mensagem dessa manhã. Se tratando do ministério diaconal, se tratando de cooperadores da casa do Senhor, se tratando de irmãos e irmãs que cooperam, que não só como diáconos, mas que cooperam em várias áreas da igreja, estão exercendo também o diaconato, o serviço. E eu queria falar com vocês a importância do reconhecimento. Sabe por que, meus irmãos, eu quero falar sobre a importância do reconhecimento? Porque para criticar ninguém pede permissão, já reparou isso? Para criticar ninguém pede permissão. Sai criticando, fala o que quer, a hora que quer, o que pensa, o que dá na telha. Mas na hora de reconhecer, muitas vezes a gente tem uma dificuldade. A gente tem a dificuldade de reconhecer a importância de alguém. E aí quando a pessoa não está mais, quando a pessoa não é mais, quando a pessoa não foi mais, aí, como diz numa linguagem mais atual, aí foi o cara, é a pessoa. Quando o Senhor chama, né, alguns que foram colhidos, né, ou recolhidos pelo Senhor, que agora estão com o Senhor, por exemplo, falando de diáconos, lembrando da nossa diaconisa Nair, né, uma serva dedicada, que estava aqui conosco, e quanta saudade nós sentimos também, mas o nosso coração também é consolado de saber que ela está com o Senhor, amém, irmão? A nossa diaconisa Zaida também, serva incessante, trabalhando incessantemente na obra do Senhor, cuidando dia após dia da mesa dos necessitados, ela, a irmã Nair, que também hoje não está aqui entre nós, mas está com o Senhor. E quantas oportunidades em vida também nós tivemos de dizer isso para ela. E hoje estamos falando, pelo menos eu, pastor, falando, quando elas já não estão mais entre nós. Sabe por quê? Porque existe uma cultura que se você ficar junto, se você elogiar, você está fazendo o quê? Vocês sabem. Podem falar, porque é uma linguagem meio... Mas a gente usa isso nos corredores da igreja, no dia a dia. Está o quê? Fala mais forte, está o quê? Porque a ideia é que está puxando o saco. Que se alguém ajuda, se alguém protege, se alguém estiver falando mal do outro, e o outro defendendo, dizer, para de puxar saco. Se o outro está elogiando, olha, parabéns, que bênção, puxa saco. Mas para criticar, pode ser qualquer hora, qualquer momento. Desconsidera muitas vezes o tempo de serviço, a sua disponibilidade, do que você se abnega para fazer, ou para estar na casa do Senhor. Por isso eu louvo a Deus pela vida do Ministério Diaconal da PIBCP. Quem quiser me chamar de puxa-saco, pode chamar. Porque essa equipe fecha junto na obra do Senhor. Cooperam, trabalham, opinam, deliberam e me ajudam dia após dia no Ministério Pastoral. Eu não sou apóstolo Paulo, na minha lista tem Jurandir, Vera, Elinete, né? Tem o Carlos, tem o Adilton, Emerson, Elias, né? Sim, Geraldina, é o nome dos outros, Legilda, todos os diáconos, né? Tatiele, Fábio, tem todo aqui o Ministério Diaconal na minha lista, né? O William, cadê o William? Vamos falar do William, que agora o William está cortado, né? Se for falar do William, então, Arnaldo. Então, todos os diáconos, amém, irmãos? Então, nesses dias aqui no testemunho da conversão do seminarista João, ele cita o William. Hoje o irmão Francisco, na profissão de fé, não podia esquecer do William, do Jurandir, entre outros. E assim, cada diácono e diaconisa aqui marca e tem importância na vida de cada irmão e cada irmã aqui no dia a dia da igreja. Aí vai dizer que o diácono William não fica feliz com isso? Fica ou não, William? Aí o Jurandir, você não ficou feliz quando o irmão lembrou de você, da sua importância na vida dele? Um dos motivos pelos quais ele quis ficar aqui na igreja? Porque a gente já recebe crítica o tempo todo, de todos os lados. Então a gente fica feliz. E aí criaram a música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Precisa. A glória é do Senhor, mas o nosso trabalho também, quando não é reconhecido, quando as pessoas ignoram, a gente não gosta. Ninguém gosta.
O nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas a gente trabalha muito também, incessantemente, para a obra do Senhor. Por isso que eu disse, abraça o diácono, diga para ele, parabéns pelo seu dia, porque é importante. Eu vou ler aqui uma frase que também é importante, e vou entrar na leitura do texto, tá bom? Aí, no texto, eu provo esse punhado de palavras que eu acabei de dizer, e você vê se ficou ao vento, se eram coisas que eu queria dizer, ou se eu consigo provar em Romanos 16, amém, irmãos? Então vamos lá. Eu vou ler essa frase aqui antes, para vocês. O sal nunca é elogiado por fazer parte do cardápio, mas quando está sem sal, todos sentem falta dele. Sejamos bons naquilo que fazemos, sem esperar elogios. Sem esperar elogios. Quando estivermos ausentes, alguém sentirá a nossa falta. O sal, ninguém falou, olha, que sal nessa comida, mas quando está sem sal, né, o baiano faz o paladar assim, né? Está sem sal. Aí a gente vai buscar o sabor aqui, o que aquilo lembra, né? Irmã Sônia. O sal, você vai no mercado, onde é que ele está? Está lá na prateleira, na frente de promoção, no Guanabara, em qualquer lugar? Para você achar o sal, ele está bem. Ele não fica nem perto do sal do churrasco. O sal do churrasco fica numa área mais. Aí você vê o sal do Himalaia. Tem gente que se acha o sal do Himalaia também, né? Também não é isso tudo. Mas tem gente que se acha o sal do Himalaia, né? Aquele salzinho rosa, eu quero provar o sal do Himalaia, né? Então, tem gente que se acha também, calma aí, também você não é o sal do Himalaia. Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? O Senhor Jesus falou. Mas você vai no mercado, o sal está lá no canto para você achar. Às vezes está faltando sal na tua casa. Já aconteceu isso com você? Está faltando sal, tu foi no mercado, comprou não sei quanto de compra, chega em casa, no sal. Tadinho do sal, Ivanês. Tadinho do sal. E sem ele, na terra, é difícil comer. Mas nós somos sal da terra. Porque se o sal não salgar, só serve para ser pisado pelos homens. Então vamos lá agora à leitura do texto. Paulo já começa no capítulo 16 a sua saudação, recomendação, agradecimento aos irmãos que estão em Roma. Então é saudando os que estão em Roma. Olha só, recomendo-vos, ou seja, Paulo recomendando aos romanos, enviando-a, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja na Cencreia. Febe servindo daqui diáconos, ou diaconia, servindo. Então Paulo recomenda aos romanos a Febe, a irmã Febe, que estava servindo na igreja da Cencreia. Ele completa no verso 2, olha comigo. Para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Olha o que Paulo está dizendo. Receba essa mulher Febe, que estava servindo na igreja da Cencreia, de modo digno. Atendam a ela no que ela precisar. E aí Paulo diz o porquê para os romanos. Porque ela é minha protetora. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, você pode imaginar que a irmã Febe era aquela que não deixava ninguém falava mal do outro perto dela. Febe não aceitava fofoca. Febe não aceitava patota. Eu falei a palavra dos meninos riram essa semana. Febe não aceitava crocodilagem. Febe protegia. E Paulo está dizendo, ela era protetora de muitos, inclusive de mim. Então Paulo está dizendo o motivo. Recebam a Febe de modo digno. Ela é serva, trabalhou na igreja da Cencreia, está indo para vocês. Atendam a ela no que ela precisar. Paulo está dizendo aos romanos assim, se comportem, receba-a bem, trate ela com louvor, no que ela precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então Febe era uma irmã diaconisa importante. Em que sentido? Corajosa. Porque para ser protetor você tem que ser corajoso. Para ser protetor você não tem conchavo. Para ser protetor você vai fazer o que tem que ser feito e pronto. Para ser um protetor você não vai aceitar coisa errada, você vai proteger.
você vai proteger. Já pensou você ser conhecida como uma pessoa protetora? A nossa linguagem hoje seria puxa? Os irmãos já sabem disso. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ah não, já fui para Priscila e Áquila. Olha o 3. Saudar Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Isto eu lhes agradeço, não somente eu, mas também a todas as igrejas dos gentios. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, Áquila e Priscila, um abraço para eles colocaram a cabeça a prêmio por minha causa. Olha só, irmãos, isso é o Evangelho. É estarmos dispostos a servir de tal forma, né? Como ele está dizendo aqui, arriscaram a própria cabeça por minha causa. Isso eu lhes agradeço. Paulo tinha uma gratidão de vida com Priscila e Áquila, uma gratidão profunda com esses cooperadores por terem se arriscado tanto por ele. Olha o 5, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E aqui é aquela tese que a igreja aos Coríntios nasce, né? E ali a comunidade de fé aos Coríntios foram dirigidas e trabalhadas por Priscila e Áquila, cooperando com Paulo. Paulo fundava a igreja e os cooperadores estavam ali com ele. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Paulo fazendo um reconhecimento de nome por nome, lembrando dos irmãos. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. E nomes aqui, alguns que vocês nunca vão ver em outra parte das Escrituras. Quer ver? Andrônico e Júnias. Olha só. Ninguém viu e entrou nas Sagradas Escrituras esses nomes por terem cooperado, por terem passado pela vida de Paulo, por terem ajudado em algum momento. Eles entraram aqui nessa categoria de cooperadores. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, Andrônico e Júnias eram homens de respeito, eram aqui um casal, pessoas que tinham proeminência entre os apóstolos. Quer dizer, quando Paulo chegou a ser apóstolo, eles eram conhecidos por Pedro, por Tiago, Bartolomeu, Felipe, Estevão. Estevão era diácono, né? Mas você observa aí os apóstolos, e Paulo está dizendo, Andrônico e Júnias tem um lugar importante no meio dos apóstolos. Eles chegaram antes de mim. Paulo está dizendo, antes de ser apóstolo, eles já tinham consideração, tinham contexto com os apóstolos. E Paulo está dizendo, companheiros meus de prisão. Ou seja, quando Paulo estava na prisão, eles estavam ali juntos. Eu não canso de me lembrar da igreja aos Filipenses, que manda Epafrodito ficar na prisão com Paulo, e Epáfras ficar lá dentro da prisão com Paulo, para a igreja mostrar que estava sofrendo junto com ele. Vai ser preso hoje para tu ver só. Andrônico e Júnias, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudai a Apeles, outro, Apeles, o aprovado em Cristo. Você já ouviu falar do irmão Apeles? Você ouviu falar do irmão Apeles, do irmão Estaquis, Ampliato? Você ouviu falar? Paulo falou sobre eles. Homens que cooperaram, homens que trabalharam para que o Evangelho chegasse até Roma, para que a igreja de Roma existisse. E eu louvo a Deus, eu vou fazendo algumas aplicações, pois o ministério diaconal dessa igreja, a liderança dessa igreja, mas hoje o dia é deles, eu vou falar só deles, não fica chateado não. O ministério diaconal dessa igreja coopera para os 37 anos de existência da igreja PIB da Cancela Preta nesse lugar. Todos vocês cooperam, todos os irmãos cooperam, mas homens e mulheres que estão garantindo a história da igreja, ou melhor, a continuidade da história do Senhor Jesus até ele voltar. E agora, irmãos, eu vou lendo mais, só vou dando destaque a alguns que chamaram a atenção de forma diferente, tá? Como Apeles, o aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Olha só, Aristóbulo, irmãos. Saudai meu parente Herodião.
Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai, essa daqui me lembra duas irmãs, eu vou ver se a igreja vai dizer, Trifena e Trifosa. Quem seria Trifena e Trifosa da PIBCP? Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Olha só, irmãos, Trifena e Trifosa, você queria esse nome, Amanda? Trifena é melhor Tomé mesmo, né? A parte de Tomé. Amanda Trifosa. Mas olha, o nome dela entrou nas Sagradas Escrituras como escritura inspirada. Porque toda escritura é inspirada, irmãos. Inspirada por Deus toda, até as genealogias. Até o nome que é citado foi Deus que soprou. Amém, Anderson? Concílio, né? Até o nome que está aqui foi Deus que soprou. Andrônico, Júnior, Apeles e Paulo foi escrevendo. Né? Foi ditando, que no final, vocês vão ver que nem Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Quer dizer, a autoria é dele. Mas não foi ele a próprio punho que escreveu. É Paulo na prisão, falando e alguém escrevendo. Até para isso ele precisava. Isso mostra que sozinho não chegamos a lugar nenhum. Porque não existe resultado nenhum. Não existe a coisa mais linda que possa acontecer na igreja que seja fruto do trabalho de um homem só, de uma pessoa só, do pastor, de um irmão, seja de quem for. Mas de homens e mulheres cooperando para o bem, trabalhando juntos para o avanço da obra. Amém, irmãos? E aí envolve toda a igreja, claro. Então você pode observar comigo aqui, depois de Apeles, vem Trifena, verso 12, Trifena e Trifosa, que trabalharam muito no Senhor. A estimada Pérside, Paulo faz aumenta o tom, a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. A mãe de Rufo era como uma mãe para Paulo. Ele diz, olha, provavelmente ele foi bem recebido, né, irmã Geraldina? Comeu uma língua lá na irmã Geraldina, né? Vocês não comeram, não vou nem fazer propaganda para a casa da irmã Geraldina não encher, né? Para sobrar para mim, porque se eu ficar fazendo a propaganda, depois os irmãos ficam, como é essa língua aí, irmã Geraldina? Eu estou indo lá comer, então é só para mim, ficar quieto, não vou fazer propaganda não. Mas Paulo está dizendo que foi tão bem recebido, que a mãe de Rufo era como uma mãe para ele, Fábio. O cuidado, o carinho, né, dos irmãos. Saudai Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-os uns aos outros com ósculos santos. Toda a igreja de Cristo vos saúdam. Aí vem a outra parte. Lembra que eu disse que quando criticar é mais fácil? Lembra que elogiar, reconhecer é outro nome? E às vezes você quer fazer, mas fica sem jeito porque está sendo censurado do outro lado enquanto você fala. Enquanto você reconhece, você já está sendo censurado. Enquanto você está falando assim, que bem, já está o outro lá. Puxa saco. É assim, é ao mesmo tempo. E isso inibe você, muitas vezes, de reconhecer a importância daquele irmão, daquela irmã na obra do Senhor. E aí Paulo vai dizer algo interessante, que eu bato na tecla, e na minha vida ministerial, pelo menos aqui na PBCP, eu consegui provar, e temos conseguido provar no dia a dia, que é a pura verdade. Paulo vai dizer a Tito, escrevendo a Tito, depois de repreender um irmão, mais de uma ou duas vezes, que causa divisões, passa a evitá-lo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer, aquele que se dizendo irmãos, vai dizendo a categoria lá, foi beberrão, foi isso, foi aquilo, maldizente, está lá na categoria também do que se deve evitar. O maldizente, o crítico, aquela pessoa ácida, evita, sai de perto. Você vai se intoxicar. Pega uma fruta, o exemplo melhor é a fruta. Pega uma fruta qualquer e pega uma com fungos. E deixa junto assim, uma começar a ficar podre, para você ver se não vai pegar na outra. Pode ser maçã com banana, manga com pera, vai passar. E a Bíblia manda a gente evitar esse tipo de pessoa. Evitar, sim, mas a Bíblia não manda amar, manda amar, mas manda evitar o fofoqueiro, o que causa divisão, o crítico.
E Paulo vai mais além aos Coríntios, que diz: nem sequer cumprimente. O Paulo escrevendo a Tito vai dizer: passa a evitá-lo. Ou seja, alguém, você está vindo por A mais B. Porque uma pessoa que fofoca, uma pessoa que critica, uma pessoa que está só fermentando, ela quer causar o quê, irmãos? Ela quer causar divisão, ela quer causar divisão naquele amor, naquele laço, percebe aquela sintonia. Às vezes tem pessoas que são... por isso que a própria palavra do Senhor vai dizer, e Salomão foi sábio: 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª sua alma abomina. O que a alma de Deus abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. E às vezes você está num relacionamento sadio, você está numa coisa fermento, cria discórdia. E Paulo, quando fala isso, ele faz um pedido: eu rogo vos, irmãos. Por que Paulo pediu isso aos romanos? Por que no capítulo 16 ele veio falando nome por nome ali? Imagina o nome dos que não foram citados. Ou você acha que na igreja de Roma só tinha esses 36? Tinha muito mais. Mas ele citou os nomes de propósito, sabe por quê? Porque até de púlpito, quando o pastor reconhece o serviço de um, incomoda o que não faz. Se você elogiar quem faz, incomoda quem não faz. Se você elogia quem trabalha, repara que quem trabalha não fica chateado, é quem não trabalha, é quem não vem, é quem não coopera, é quem não participa. Mas quem coopera fala: legal, foi reconhecido. Então vem comigo aqui. O 17. Paulo roga: eu rogo-vos, irmãos. Eu rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo. Ou seja, prestem bem atenção. Vê aí na tua tradução como é que está. Alguém tem uma tradução diferente da minha? Notem bem, ou seja, observa, né? Aqueles que causam dissensões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos. Isso é um mandamento, isso é palavra do Senhor, orientação de Paulo. E você fica chateado às vezes com o pastor, que fala: sai de perto de quem causa escândalo, sai de perto do maldizente. A pessoa está escandalizando o Evangelho, e em nome do amor você está se associando na imagem. Por causa de uma amizade, ela vai para o inferno porque está escandalizando o Evangelho. E você, amigo, por não se afastar, está sendo conivente. E Paulo está dizendo: aqueles que causam escândalo e divisões em desacordo com a doutrina, manda o que é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Então diz o quê? Para você fazer o quê? Qual é o mandamento do Senhor? Afastai-vos dele. Pegue a distância. Vai andando que eu estou indo. Minha mãe que dizia, é o ditado, a forma dela dizer: me diga com quem tu andas, que eu te direi o quê? Não é que eu te direi quem é. Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse é o verdadeiro ditado. Não é me diz com quem tu andas, eu te direi quem é. Não. Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. Porque você é com quem você anda. Para a sociedade, para todo mundo, você é com quem você anda. Você não é bandido, mas se andar com bandido, para a sociedade você é bandido. Isso serve para a polícia, isso serve para militar, isso serve para tudo na vida. E de novo, para reconhecer, às vezes a gente tem dificuldade. Pois é, é verdade, sim, com certeza. Então ele está dizendo: aqueles que vivem em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Aí ele explica no 18, ele justifica no 18, porque estes tais, então olha só, o que anda, presta atenção aqui, o que anda em desacordo, o que causa dissensão e escândalo, Paulo vai dizer no 18 quem eles são. Lembra do me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és? Olha o 18, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, porque ele faz o que ele dá na telha, faz o que está com vontade de fazer. E você, bobo, fica ainda atrás. Cristo te chamou para você dizer como Paulo: não vivo mais eu, Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, algumas coisas que a gente deveria trocar, passar a reconhecer e começar a evitar algumas coisas, porque aí conseguiremos avançar, reconhecer. Olha aqui, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas suaves palavras lisonjeiras, ou de lisonjas, enganam o coração dos incautos. Já viu aquela prosa bonita para enganar o coração dos incautos? É aquela fala lisonjeira, né? A pessoa está no erro, está errado, está... Se tem uma coisa, irmãos, olha, tinha a dona Nil, ela me conheceu a dona Nil, comeu muito pastel dela. Ela fala assim, me deixa intoxicado. Eu já contei isso para vocês, né? Mas se tem uma coisa que me deixa intoxicado, sabe o que é intoxicado? Quase parecendo que eu bebi um veneno de jararaca do rabo branco, de cair assim. É quando eu vejo, quando eu ouço, quando está na cara, na tela aqui, a pessoa no erro, em desacordo, causando escândalo, e vem não, mas não sei o quê. Eu pecador, miserável que sou, também com defeitos, dá vontade de dizer, então vai para o inferno, tu e ela junto então. A palavra do Senhor é clara, irmãos. Então, com palavra de lisonja, engana o coração dos incautos ali, ó. Na lisonja. É um falso amigo. Porque o amor de verdade é o que vai te salvar do inferno. Quem te ama é que vai te avisar que você está indo em direção ao lago de fogo. Não é alguém que está te dizendo paz enquanto a guerra. Não é alguém que está te dizendo fica tranquilo enquanto não está tranquilo. Amigo é aquele que avisa do perigo. E muitas vezes a gente perde isso por causa da lisonja. Aí, às vezes, acaba lisonjeando quem não deve e deixando de reconhecer quem merece ser reconhecido. Então Paulo está dizendo que esses, os que causam escândalo, além de não servir a Cristo, enganam os incautos com palavras de lisonja. E aí Paulo, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da graça em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele cita mais nomes: saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasson e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos salvo no Senhor. Então você vê Romanos inteiro ali, Paulo tinha alguém por trás escrevendo, percebe? Tércio escrevendo. Então ele está dizendo, eu, Tércio, também, que escrevi esta carta, vos salvos no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja saudai-vos Arasto, tesoureiro da cidade. Até o tesoureiro da cidade, Paulo mandou um abraço. O tesoureiro da cidade deve ter cooperado com a igreja, né, irmão? Fala a verdade. Paulo não é bobo. Um abraço ao tesoureiro da cidade, o irmão Quarto também. Paulo foi só na lista de patrocinadores, de cooperadores da obra. Aí quando falou aqui, saudai aqui a Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto, graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. A importância de reconhecer, a importância de valorizar, a importância de reconhecer aqueles que cooperam e que trabalham na obra do Senhor. No dia do Diácono Batista, eu queria agradecer a Deus
pela vida de cada diácono dessa igreja. Homens e mulheres, como eu falei aqui na oração, que muitas vezes deixaram de servir a sua mesa, para reunidos servir a mesa da igreja, para reunidos servirem a mesa do Senhor, para reunidos servirem a mesa do pastor. Que Deus abençoe. Graças a Deus, eu louvo a Deus por ter cooperadores nessa obra. Por isso que chegamos até aqui, por isso que estamos chegando até aqui, e que muitos frutos dessa cooperação. Cheguei aqui nessa igreja 5 anos atrás, 2018. Muitos frutos dessa cooperação ainda irão surgir. Amém? Falamos aqui nessa manhã, 10 alunos formados em bacharel em teologia, membros da igreja. Graças a Deus, porque tem homens e mulheres que cooperam juntos, que trabalham juntos para essa obra, para a expansão do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. É melhor elogiar do que criticar. Se for para criticar, você elogia.